Olá, discentes da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3. Eu me chamo Gilvânia Paixão, sou enfermeira, doutora em enfermagem e professora da universidade. Fui convidada para fazer um breve vídeo acerca da condição de saúde que estamos vivendo atualmente por conta do novo coronavírus. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma breve abordagem histórica e dizer a vocês que essa não é nem de longe a primeira vez em que o mundo passa por uma pandemia. A última pandemia vivenciada foi há cerca de 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola. Naquela época não tinha como se ter uma precisão de quantas pessoas em todo o mundo adoeceram ou morreram, mas se estima que cerca de um quarto da população adoeceu e entre 20 a 100 milhões de pessoas morreram. Foi uma crise muito grande, em que muitas vidas foram ceifadas. Mas afinal, e essa pandemia em que vivemos agora? O que é esse tal coronavírus? Então, o coronavírus, ele é um vírus da classe do corona, que normalmente vai produzir sintomas em quem se contaminar, que são semelhantes a de uma gripe mesmo, de um resfriado. Então, congestão nasal, espirros, tosse, mal-estar geral, perda do olfato e do paladar. Em alguns casos, febre. A febre não é um sintoma que está sempre manifestado. E em casos mais graves, nós podemos ter sintomas mais preocupantes, como desconforto respiratório grave, como comprometimento sistêmico, ou seja, de todo o corpo, porque esse vírus ele tem a ação de realmente comprometer órgãos gerais, Só para que vocês entendam um pouco, foi descoberto que esse vírus ele não é um vírus pulmonar, que afeta ali logo o pulmão. Os pacientes que ficam mais graves, o desconforto respiratório inicial é porque esse vírus ele entra dentro da hemácia e ele se adere à hemoglobina. E por que isso gera um cansaço? Porque é a hemoglobina dentro do nosso corpo que é responsável por carregar as moléculas de oxigênio. Então, esse vírus ele é oportunista. Ele fica ali dentro daquela célula, no lugar do oxigênio, e aí as pessoas têm dificuldade respiratória porque, na verdade, não tem oxigênio circulando em todo o corpo. E aí, como efeito secundário, lesam-se pulmões, fígado, dentre outros órgãos. Foi apenas um apanhado geral para vocês entenderem. Mas a gente intitula novo coronavírus porque não é o primeiro coronavírus a aparecer na face da Terra. Então, esse vírus, ele é denominado o SARS-CoV-2. SARS significa Síndrome Aguda Respiratória Grave. Então, é um vírus que tem potencial para agravar a forma respiratória mesmo das pessoas que se contaminem, E não é o primeiro coronavírus que se tem notícia da existência. Então, pouco se sabe ainda a respeito dessa cepa, desse vírus, mesmo porque é muito recente, mas uma coisa que se tem certeza é da alta taxa de transmissão. Então, temos que ter muito cuidado, porque apenas em 2 meses, todos os continentes do mundo, eles foram infectados por esse vírus. Então, a transmissão ela é muito alta. Por essa razão, existem medidas de prevenção individual e social. Quando a gente pensa na medida individual, a principal delas é a lavagem das mãos, a lavagem correta das mãos. Então, a água, o sabão, ele é muito importante para tirar os vírus ali em poucos segundos das nossas mãos. Porque assim que o vírus começou a ser descoberto e que as medidas preventivas foram orientadas, não se falava ainda, por exemplo, no uso das máscaras, mas sim da lavagem das mãos, porque a transmissão desse vírus ele é principalmente quando uma pessoa que está contaminada e que às vezes nem tem sintoma, ela coça, por exemplo, eu vou dar um exemplo, coça o nariz, pega na maçaneta de uma porta, daí vem uma outra pessoa que abriu aquela porta e coçou o nariz ou botou a mão na boca ou nos olhos. Então essa pessoa, ela tem um comprometimento e acaba se infectando. Então a orientação inicial era sempre de que a lavagem das mãos era o mais importante e ainda é, como medida individual, direta, para não transmitir esse vírus. No entanto, o uso da máscara ele foi também indicado, até porque não se sabe muito ainda sobre o vírus. Alguns pesquisadores falam que o vírus ele tem um potencial de ficar até 3 horas, por exemplo, disperso no ar, mas isso ainda não é conclusível. E existe também um risco
da contaminação por gotícula de saliva, que é quando eu estou conversando com alguém próximo a mim e eu falo e uma gotícula minha pode, por exemplo, cair na boca dessa outra pessoa. É importante sinalizar que a transmissão por gotícula de saliva, ela é mais presente quando a pessoa, no caso, ela é sintomática, porque quando a pessoa tem sintomas da doença, né, ela tende a produzir mais saliva e dispersar mais essas gotículas. No entanto, o uso da máscara ela foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde adotou essa medida, bem como o distanciamento de entre 1,5 metro a 2 metros para ser uma distância segura. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que não adianta de nada eu estar distante 2 metros da outra pessoa, no entanto, compartilhando objetos. Então, se eu estou, como exemplo, bebendo alguma coisa e eu pegar aquela garrafa, me servir e passar e aquela outra pessoa pegar a garrafa, porque no toque eu posso estar transmitindo se minha mão estiver contaminada. E a gente não tem como saber quem está ou não contaminada. Aproximadamente 80% das pessoas elas são assintomáticas, ou seja, não tem sintoma. Então, muito cuidado. Como medida social de prevenção, a gente tem o isolamento social, que é o que a população, de uma maneira geral, em todos os países está adotando, que é realmente não se aglomerar, se for possível, não sair de suas casas, se sair, evitar contato com outras pessoas que não residem na mesma casa que você. Nós temos o isolamento social, que é para aquelas pessoas que já foram confirmadas que têm a doença, então essas pessoas elas devem ficar isoladas, inclusive de pessoas que moram na residência com ela, então elas devem ficar, por exemplo, em um quarto, usando um banheiro, mas se for usar outro cômodo, as pessoas se retirarem para evitar o máximo de contato, né? E sempre que a pessoa utilizar um determinado objeto, passar uma solução de álcool 70 ou de hipoclorito para que não transmita para outras pessoas. E nós temos também a quarentena, que muitas pessoas estão falando, né? Quarentena, quando a quarentena vai acabar. Mas a quarentena mesmo, ela é empregada para aquelas pessoas que supostamente têm um risco. Hoje já não se usa mais isso, mas porque praticamente todos os estados, praticamente todas as cidades já têm, né, manifestação do vírus. Mas a quarentena, logo no início, a gente pode lembrar aqui na cidade da gente, em Juazeiro, que, por exemplo, aquelas pessoas que vieram de outros países ou de cidades em que já tinham o vírus manifestado, essas pessoas elas foram acompanhadas pela vigilância epidemiológica. Então, o que é que acontecia? A pessoa chegava de viagem, elas eram notificadas e ficavam ali de quarentena, que eram 14 dias até sair o resultado do exame, né? E saber se ela realmente positivou ou não quando ela era liberada da quarentena, caso não tivesse exame positivo ou também se não apresentasse nenhum sintoma desses 14 dias. Então, isso é que é a quarentena. Então, eu já falei um pouco, né, que os sintomas eles são similares à de uma gripe, no entanto, existem alguns grupos que são grupos de risco, em que esses sintomas eles podem ser exacerbados e que inclusive levar ao óbito. Quem são essas pessoas de risco? Então, a gente está ouvindo o tempo todo falar nos idosos, muito cuidado com os idosos. Então, realmente tem que se tomar um cuidado com os nossos idosos. Mas por que os idosos eles são a parcela mais atingida quando se pensa em morbidade, né, em adoecimento e em mortalidade também? Na verdade, é que a maior parte dos idosos, eles carregam consigo alguma comorbidade, que é alguma doença já crônica, que já existe por muito tempo e que desestabiliza de alguma forma o seu corpo. Então, eu posso dizer que o achado mais significativo para eu saber o risco daquela pessoa é uma comorbidade, é uma doença crônica. E que grande parcela dos nossos idosos tem uma hipertensão, diabetes, uma outra cardiopatia, que não é hipertensão, né? Uma asma, obesidade. Mas também para outras pessoas, né, de outras faixas etárias têm também essas comorbidades. E nós já temos dados significativos de pessoas jovens, de crianças, né? Crianças uma parcela menor, mas crianças que tinham alguma comorbidade sim, e de adultos jovens que morreram por conta da infecção mesmo do coronavírus. Uma parcela pequena que relatou não ter comorbidade, mas em um maior número pessoas que têm alguma dessas doenças crônicas. Fora isso, há pouco tempo o Ministério da Saúde incluiu como grupo de risco também gestantes. Então, de uma maneira geral, não se tem, até o momento, veja, nós estamos início de maio,
né? A doença ela começou realmente a ser